João de Leles em mais um episódio do BSB Play. E hoje é um programa muito especial, porque teremos uma estrela global. Sim, se você conhece o podcast Matando Robôs Gigantes, nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos do que Didi Braguinha, Diogo Braga. Agora vamos para um pitch especial do nosso giro de notícias tradicional aqui no BSB Play. Olá, me chamo Cristiano da Mata, sou CEO da Medtech e hoje vou falar sobre análise de mídia, algo que dá arrepio em muitos profissionais de comunicação. Durante 5 anos eu acompanho a Ana, jornalista, trabalhar muito duro, mais de 10 horas por dia, quase que em tempo real, 24/7, em equipe, até que ela teve uma lesão por esforço repetitivo. Com isso, eu descobri que uma agência leva cerca de 40 horas por dia para entregar um relatório de clipe jornalístico. Detalhe, esse relatório costuma ser entregue às 7 da manhã. Para isso eu criei a Medtech. Primeiro, Meddash. Seu feed de notícia com análise de sentimento, somos a primeira empresa no mercado a fazer isso de forma gratuita. Segundo, Medfinanças. Aqui estudamos o mercado no curto prazo, abertura, fechamento, volumetria, tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro. Terceiro, Medclipping, onde as informações relevantes começam a chegar até os nossos usuários. Reportagem de clipping jornalístico com acionamento automatizado via e-mail. Receba relatórios personalizados. Como fazemos isso? Captamos mais de 300 mil notícias ao redor do mundo nos últimos 5 meses. Além disso, contamos com um serviço de redundância no Google para que nenhuma informação importante passe desapercebida. Nós cobramos planos de mensalidade de assessoria de imprensa, política e financeira. Para os leitores, a nossa intenção é que esse serviço seja sempre gratuito. Além disso, oferecemos uma API completa para todos os casos escaláveis. Meus sócios, engenheiros, André Sander, Renan Moura, muito importante para a entrega do trabalho e precisão. Um pouco de nossa história. Nascemos em Brasília, já caminhamos um pouquinho por esse Brasil e agora estamos juntos ao mercado internacional. Grande interesse em conversar com professores e especialistas da área de processamento de linguagem natural, assessores de imprensa, política e financeiro, além de, claro, nossos clientes B2C, B2B, B2G. Muito obrigado. E se você quer conectar com a gente, aqui do lado tem um QR Code e você pode conferir os episódios que já passaram aqui no programa. Vamos agora para um breve intervalo comercial enquanto preparamos o Diogo Braga. Então roda a vinheta, diretor. Pessoal, estamos de volta com o BSB Play e temos aqui então o nosso convidado preparado, o nosso ilustre, o nosso mega filosófico aqui, Didi Braguinha. E aí galera, tudo bom? Cara, um prazer estar aqui. Nada, prazer todo meu, uma honra. Pô, a honra na verdade é minha, porque eu tenho que te contar uma história, não sei se você sabe. Vou começar já com história. Posso ou preciso esperar um pouco? Claro, fique só um momento de fala. Um momento de fala, muito bem. Eu não sei se você sabe, mas você me acompanhou durante anos. Muito tempo. Acho que uns 7 anos. Você me fez companhia em todos os lugares. A gente se esbarrava em Brasília. E a gente não se conhecia em si, mas a gente sempre estava nos mesmos lugares. Era por aí. Não, você dormia lá em casa, você ia para os hotéis comigo, você ia para todos os eventos nacionais e internacionais comigo. Tava sempre junto. Qual o lance? Há uns 7, 8 anos... Não, há uns 8 anos atrás, mais ou menos, por aí. Encontrei com o Miron num evento e tal. E aí o Miron, cara, ele tem uma mania maravilhosa de entregar um cartão para as pessoas, que é a foto dele sensualizando. Meu Deus, também não. Ele era um chapeuzinho de lado assim, preto e branco, tava acenando esse bigodinho charmoso. Pô, uma cara de canalha. Isso, até o quê? Mas um sedutor. E por algum motivo, cara, eu deixei essa foto dentro da minha carteira por 7 anos. Meu Deus, Miron. de você 7 anos. Cara, eu joguei... Você sonhava comigo? Do tempo todo. Cara, eu abri... A minha esposa, ela pegou uma vez na carteira e falou: Quem é esse? Por que você tem a foto desse cara? Eu falei, não sei, eu só gostei e deixo aí. Eu não tenho foto dos meus filhos, não tenho foto da minha mãe, pra mim, ninguém. Cadê a foto? Eu joguei fora ano passado. Por que você jogou? Porque eu senti que não era recíproco. Era uma coisa só daqui Vamos pra aí. reatar esse laço então de novo? Por favor. Então, novamente, tá aqui. Mais uma vez, a fotinha. Guarda por mais 7 anos, a gente tem um novo encontro. Olha aqui, olha só. Quem conhece que canalha, sabe. cara. Quem conhece que sabe. canalha, cara. Mas, enfim, a minha era uma menorzinha, tá? Mas essa vai pra geladeira. Tem um autógrafo que é muito bom. Eu tinha dado essa roupa pra Azaghal. Falei, cara, Azaghal, se encontrou de Braguinha um dia, dá essa foto pra ele. Nem sei se ele entregou, mas...
Mas, Ó, vou botar aqui. Vamos focar aqui no programa então, Bora. porque eu tenho muitas curiosidades, né? Opa! Porque eu sei que você é do board game, você é o cara da televisão, fez podcast, mas assim, tem algumas pessoas que talvez ainda não te conheçam, e para essas pessoas, né, que eu não sei com o que elas perderam o tempo da vida delas, mas enfim, o que é o MRG? Porque eu acho que eu te conheci, né, a partir do Matando Robôs Gigantes. Isso. O que é esse podcast e o que você tem feito ultimamente? Então, eu sempre respondo isso da seguinte maneira. Qual foi a última vez que você avistou um robô gigante no horizonte vindo para a cidade, para atacar a cidade? Qual foi a última vez que você viu? No jogo de videogame foi ontem, jogando Horizon. Na vida real, falando na vida real. Você olhou ali para direção antena de TV digital? Meu Você falou, Deus, não me recordo, sem memórias. de nada. Nós somos uma liga de defesa planetária contra o avanço dos robôs gigantes. Olha então, isso. trabalho Simples com e isso. prático, assim. Simples e prático. Mentira, né? Mentira. Na verdade, o Matando Robô Gigante é um podcast, cara, que começou em 2007, mais ou menos. A gente não tem a data precisa, porque a gente perdeu, nós não somos lá muito responsáveis com datas, mas a gente, perto de 2007, mais ou menos, não sei, 2006, 2007, a gente começou com um podcast somente de áudio, que é o tradicional, né, basicão lá da Apple e tal. A gente começou fazendo isso e de lá até agora a gente continua com o podcast. Agora já temos vídeos e tal. Sou eu, Diogo Braga, o Afonso Solano e o Roberto Estrada. Que é o Beto, né? Que é o Beto Estrada. Nesse podcast. A gente fala sobre nerdices, cara. Cinema, games. Lá no começo a gente falava sobre quadrinhos e aí eram 3 podcasts que iam por semana. Então era uma parada que antigamente o hábito era muito um podcast por semana de 1 hora, 2 horas, assim, bem grande. E a gente fazia podcast de 40 minutos. De 3 podcasts de 40 minutos na semana a gente soltava. Era uma loucura. Agora a gente ainda faz bastante podcast, mas a gente não tem Frequências, A frequência a gente até tem, o que a gente não tem é essa necessidade de falar de cinema, games e quadrinhos, Entendi. saca? A gente foi entendendo também que o nosso público ele tem necessidades distintas, as séries entraram com muita força. E atualmente você também está fazendo uma live sozinho, Isso. mas foi a live que te deixou famoso? A que ponto que você realmente acha que ficou famoso? Então, cara, eu primeiro, eu não acho que eu sou famoso, assim. Eu na verdade, eu não consigo entender. Não é muito, não. É a realidade, talvez, de baixa autoestima. Vamos botar assim, mas eu realmente não me vejo dessa forma. O que eu vejo é que eu convenci certas pessoas de que tem alguma coisa ali, de alguma forma. Mentira. Cara, criou-se um grupo de amigos, de certa maneira, né? Estou há muito tempo na internet, trabalhando com isso, empreendendo nisso e tal. E aí, com o passar dos anos, a gente vai conhecendo um, conhece o outro, vê as coisas crescendo, vê a internet se mudando, vê gente entrando. E o Matando Robô Gigante, a gente sempre tentou ser muito de trazer o pessoal que está vindo, está chegando. A gente convida qualquer pessoa para participar e tal. A gente, na verdade, a gente ficou um tempo muito grande sem convidar pessoas desconhecidas. A gente gosta de pessoas que são nerdaças. Entendi. O cara é nerd, o cara vai falar besteira, mas fala assunto da temática e tal. Não é que chegou fulano, cicrana, que é legal na internet falando sobre moda. Não, tem nada a ver com a gente. É uma pessoa que seja densa, aquela pessoa Exato. que seja igual a gente, né? Bem isso. Senta pra falar besteira de super-herói, de quadrinho e tal. E aí a gente ficou nessa de, a gente convidava, então começou a ter esse ciclo. A gente começou num site nosso, num podcast nosso, lá no Blogspot, antigamente, e depois a gente foi chamado para MTV. A gente ficou lá na MTV durante alguns anos, dentro da MTV, até que a gente fez uma participação no Jovem Nerd. Eles convidaram a gente para participar, a gente não os conhecia pessoalmente, apesar de morarmos todos no Rio. Demorou o contato de vocês ainda. Demorou uns anos, cara, demorou uns anos. O Jovem Nerd, para quem não conhece, era a referência do podcast, assim, cara, durante anos aí na internet. E, muita gente se inspirou no Jovem Nerd e a gente se inspirou no Jovem Nerd às avessas. Entendi. A gente viu o que ele fazia e falou assim, cara, a gente não pode fazer igual. Né? Vamos fazer diferente do que eles fazem, olhando para um público que a gente queria atacar, acertar, assim, né? E aí, um belo dia, cara, a gente conheceu pessoas que tinham relacionamento com outra, uma apresentou a outra e eles falaram, cara, vem gravar com a gente. Vem gravar uma parada aqui com a gente pra gente ver qual é. Bicho, quando a gente sentou, à distância, todo mundo via Skype na época, a gente sentou e gravou, parecia que a gente era amigo de, 25 anos de amizade. Era igual da escola, né? Bem de brincar debaixo do bloco. Pra quem não sabe, né? Do bloco, o programa a gente vai voltar pro pessoal de Brasília, sabe como é que é essa tradição de jogar bola debaixo da escola, era esse clima, né? E puxa um assunto, porque quando a gente brincava debaixo do bloco, uma das coisas que eu fazia muito era jogar board games com meus amigos. Opa, sim! E aí, né, desde um War tradicional, né, sim, a conhecer novos jogos, foi jogando debaixo do bloco. E você tem um quadro, um programa de board games. Você é profissional de board games. Você ensinava no YouTube as pessoas a jogar, eu apresentava jogos, fazia uns unboxings, né? Fala um pouco pra gente dessa parte de board games que me interessa muito. Então, eu sempre joguei board game. Você falou de War, né? Uhum. Eu desafio aqui você, da audiência aqui, você já terminou alguma partida de War? E se terminou,
você continua amigo das pessoas que estavam naquela mesa. Geralmente quem encerra o War é a mãe, né? Falando, bora, vou embora. Ou alguém irritado jogando tabuleiro pro alto, né? O War é um dos jogos que mais gera treta, né? Na história dos jogos de board game. Eu gosto de War, mas eu acho que é um jogo que depende muito de sorte. Porque às vezes tem aquela pecinha sozinha ali, lá na Oceania, parada. Um cara ali, né, na região da Oceania... Resistindo a 60 peças de todos os lados, aí tu fala, bicho, esse cara aqui não vai casar. Porque a sorte dele tá só no jogo, né, bicho? Exatamente. Mas assim, eu sempre joguei board game e tal, mas eu tive mais contato a partir de 2015, cara, que eu comecei a expandir minha coleção de board game. A gente começou, até no Matando Robô Gigante, a fazer algumas ações também voltadas para a divulgação do board game. E aí a minha coleção começou a aumentar. Eu sou colecionador de board game, eu tenho mais board game em casa do que espaço. Sabe o número de cabeça quanto tem hoje? Cara, mais de 600 jogos, mais de 600 caixas, assim, de tamanhos diferenciados, assim. E, cara, eu jogo primeiro porque o board game ele tá na essência do jogo em si, né? Se você parar pra pensar numa evolução, primeiro veio o board game, depois veio o jogo de videogame, né? Depois vieram outras coisas, assim. Então, hoje a gente tem um tabuleiro moderno, um jogo de tabuleiro moderno, que ele não é só aquele jogo competitivo, como, por exemplo, o xadrez ou um wargame de um contra o outro, mas ele, na verdade, você tem diversas mecânicas, uma delas é cooperativa. Todo mundo contra a mesa. Né? Porque tem segmentos diferentes de board game. Um que é para card game, Isso. Você tem diversos jogos aí competitivos. Um jogo famosíssimo, que acredito que muita gente conheça, e que ele é inspiração para muita coisa do mercado hoje de tecnologia, é o Magic the Gathering. O Magic the Gathering foi responsável, inclusive, pelo início dos esportes, assim, né? Os esportes se basearam muito no começo, muito no que o Magic fazia em seus campeonatos, né? E o Magic, ele foi uma parada muito disruptiva quando ele começou, porque ele trouxe para um público mainstream premiações absurdas, galerias lotadas. Tem gente que nem joga, mas gosta por conta das artes. Então, assim, tem um nível artístico das cartas que milhões de ilustradores ficaram famosos porque ilustravam as cartas. Tem até cruzeiro, competição que é dentro de cruzeiro de Magic. Né? É um negócio que realmente explodiu o mercado e está ainda até hoje. Até hoje. O próprio fato, cara, de você pegar um manual de um jogo, abrir, ler as regras, aprender a jogar e jogar, já é uma coisa espetacular para muita gente que às vezes tem dificuldade de concentração, que às vezes tem uma dificuldade de entender algo e botar em prática. Então, o board game, por mais chato que muita gente ache esse momento de ler as regras, ele tem essa dinâmica que é muito importante para mim, no meu caso. Eu preciso muito disso, cara. Eu tenho essa necessidade, eu tenho uma dificuldade de aprendizado forte e eu não tenho essa facilidade de aprender lendo normalmente. E aí, quando eu sento para ler um board game, bicho, eu demoro mais lendo a regra do jogo do que jogando. Então segura um pouquinho de braguinha que agora a gente vai entrar num breve intervalo comercial e a gente volta com esse papo já já. Estamos de volta com o BSB Play, estamos com o Diogo Braga. A gente estava com um papo super cabeça falando sobre board games. Você já jogou algum? Então estamos de volta. E aí, Di, como estamos? Eu tô aqui apreciando a minha fotinha aqui, minha fotinha do Miron. Olha só, coisa maravilhosa, hein? Coisa maravilhosa. Você tinha que pegar encontrou com ele na rua, peça sua. Pode pedir que eu dou, pessoal. E aí, você falou que tinha trago um board game pra eu trouxe um board game. Produção! Olha só! Caraca! Não foi de Showa, mas foi de Uchoa. Olha aí. Esse aqui é o Bandido, cara. Esse aqui é um pocket game da Paper Games, que é uma empresa que faz só jogos, quer dizer, só não, faz vários, mas jogos pequenininhos, assim, muito legal. Esse jogo específico não parece, mas é um jogo cooperativo, ou seja, todo mundo joga junto. Perfeito. É um jogo meio que de Velho Oeste, onde você foi preso por um xerife de uma cidade e tal, e aí todo mundo tá lá e você quer fugir da cadeia cavando. Perfeito. E aí você vai cavando os caminhos para você conseguir sair. Eu nunca consegui fugir. Nunca. Cara, eu joguei várias vezes e eu te desafio a vencer uma partida. Tá? É basicamente, o jogo é muito simples. Então, você vai botando o caminho na mesa e todo mundo vai... Ele é desse tamanho. Ele chega a ocupar uma mesa de jantar de 8 lugares inteira quase. Em português e tal, maneiro, sim. bem legal. Então... E esse tipo de jogo é muito interessante. E eu acho que esse tipo de jogo, assim, ele expande muito o board game, porque o board game ele fica muito associado a um preço alto. Tem jogo de tabuleiro que custa R$1.600, mais até. Didi, me fala um pouquinho também das suas lives, né? Porque você tem feito live também diariamente, não parou. E o que você aborda de diferente? Porque você tem jogado os board games virtuais também. Você acha que com o VR vai ter um jogo híbrido que vai misturar? Você acha que isso vai ser legal ou ruim? Você acha que prejudica o board game ter essa interação digital ou não? É diferente? Cara, eu acho curioso, entrando numa questão meio filosófica de quem viu primeiro o ovo ou a galinha, né? É muito interessante como primeiro a gente tem tipo os jogos de mesa e tal, esses jogos assim, e aí a gente vai pro videogame
e agora tem a ascensão, de novo, dos board games e o board games se mesclando muito com tecnologia, seja com tablet, com celular, com VR. Principalmente o RPG, né? Porque o RPG, hoje em dia agora, também. Acho que acrescentou a experiência. Né? Agora você tem grandes empresas lá fora que estão criando suas próprias virtuais tabletop, não sei se conjuguei o português certo, mas certo, né? Que siga, mas suas mesas virtuais para jogar. Oficiais dos RPGs, assim, né? Você tem várias mesas de RPG que você pode jogar, diversos programas que você, desde as gratuitas até as pagas, com serviços excelentes aí. E é muito interessante isso porque você não tem mais a desculpa, eu não tenho grupo, meus amigos moram longe, minha rapaziada não tá por perto e tal. Senta virtualmente e joga. Eu acho, óbvio, eu gosto muito da interação presencial. Ou joga de novo com aquele amigo que não tá mais aqui, que tá morando fora, que saiu. Exato. Eu acho que se você não tem a opção do físico, do presencial, é difícil. Minha rotina é muito corrida, eu não tenho como gastar 4 horas, às vezes, no jogo. Ou às vezes guardar 600 jogos igual você, né? Pois eu também não tenho condição, mas eu consegui convencer a minha parceira de vida de que isso é uma parada legal. E ela também gosta de jogar, cara. Eu acho que são duas pessoas que gostam. Com essa experiência também, eu lembro de uma situação que eu tava na Comic Con, na Comic Con XP. Tava com saudade de você, cara. Que isso? Pô. Eu só te vi em foto, pô, agora. Relaxa, acho que te encheu o saco aí depois, então. Mas então, eu tava lá na CXP, também não ia te incomodar, porque você tava jogando, parece, com um RPG na arena medieval que tinha lá, tinha um ambiente medieval. 2023. Isso, aí você tava com um gaveta, não sei se você tava, mas você tava também, né? E aí, cara, foi uma experiência muito legal assistir ao vivo, porque o público que tava do evento podia interferir na história, e assim, foi fantástico essa experiência, porque era, acho que, um pouquinho de tudo, que você não consegue, foi uma experiência que às vezes a gente tem em live, só que ao vivo, né? Porque o chat tava fisicamente ali presente em volta. Como é que foi essa experiência e o que mais o RPG trouxe pra você, ou que dá pra chegar na sua visão? Então, isso começou em 2019, cara. 2019 eu fiz uma proposta pra galera da CCXP com a parceria da Galápagos para mestrar para 800 pessoas, né? Então eu falei, cara, e se a gente fizesse uma aventura pra plateia, onde todo mundo da plateia vai mudar o rumo da aventura. Tudo que o pessoal da plateia... Sonho do mestre. Eu vou te falar que eu tive problema. Eu acho que talvez não seja isso, cara. Porque, cara, é muito maluco. Mas, basicamente, tudo que acontece pode levantar uma pessoa da plateia e falar, nessa hora entrou um Goblin e disse, eu peguei a caneca de cerveja e dei na cara dele. Isso muda a aventura, cara. Ou, nessa hora chegou um dragão dourado aí e destruiu a taverna. E aí tu fala, cara, como é que eu vou pegar isso que o público trouxe e transformar a história para dar certo? Porque tem que dar certo, tem que chegar no final, de certa maneira. Por mais que eu tivesse uma história para ser contada ali, eu não sabia como ela ia começar necessariamente terminar. Eu sabia onde eu queria chegar. Cara, e cada vez que foram 4 painéis, 4 palcos, lotados, com 800 pessoas e mais, teve palco, no segundo deu mais de 800 pessoas. O pessoal em pé. Mágico o negócio, mágico. Cara, e assim, a galera alterando. Fora isso, como era um auditório fechado, eu tive 12 canhões de luz à minha disposição, eu tive um telão à minha disposição e trilha sonora, e áudio, né, 3D. Hollywood, né, na palma da mão. Eu me juntei com um amigo, Mustefaga, aqui de Brasília aqui de Brasília, da 8-bit, cara. E a gente fez uma produção de meses ali para chegar na hora. E, cara, basicamente, quando a pessoa que ia assistir, ele entrava no auditório, ele estava entrando numa floresta, porque o teto eram árvores balançando de um lado para o outro, as paredes do auditório eram os troncos, e você ouviu o farfalhar das folhas. E foi uma coisa que ficou muito bacana, porque na hora que eles estavam na floresta, vinha a floresta. Quando eles entravam na taverna, as paredes da taverna, por causa do canhão de luz, elas tinham tons amadeirados, tochas trepidando nas paredes e tal. Pô, quando o dragão, uma vez... Falam de cinema 4D, mas isso aí... É uma experiência, né? É uma parada interessante. Quando teve uma das aventuras, cara, uma criança que entendia bastante de RPG, eu fiquei até mesmerizado, falei, cara, o moleque manja bem. Ele disse que entrou um dragão, o boss final, ele chegou montado num dragão, cara. E ele destruiu o telhado do local que eles estavam. E quando ele destrói esse local, a gente não sabe, isso não estava preparado para acontecer. Mas a gente basicamente fez o quê? A gente já tirou o teto do auditório, entrou uma tempestade, porque o chefe final estava chegando ali, o mago do mal estava chegando, envolto de raios, chuvas e ventos. E aí, basicamente, o auditório todo, que era uma taverna com tochas num tom assim mais amarronzado, né, mais amadeirado, ele se tornou um furacão de tempestade, de ventania, com essa criatura vindo e, pô, e a galera ficou. E aí eu ia na hora de falar como o chefe,
eu tinha uma vozinha, botava voz com efeito e tal, cara, foi muito interessante. E convidados irados, assim, teve desde o Jovem Nerd, Camilota XP, Rafael Studart, o Load. Só estrelas. Né? Pois é, cara, o Ed Gama tava lá. O Ed Gama, ele era o taverneiro da parada. Nossa, deve ser... Pô, toda vez... Vou pesquisar, fiquei curioso. Pois é, cara, foi muito legal. Toda vez que ele entrava na taverna, quem era o dono da taverna era o Ed Gama. Ele vinha, olá, aquela voz do Ed maravilhosa. Ed que tá no BBB agora. Fantástico. Mas, cara, tava lá com a gente também, foi muito, muito legal, cara. Foi um evento, começou lá em 2019. E aí, 2023, foi um pocket, uma adaptação daquilo para um palco arena, sem controle de muita coisa, né? Então foi uma versão super, super, super resumida desse evento grandão que teve em 2019, sabe? E foi muito bacana, cara. É outra dinâmica, é outro ritmo. Ó, Didi, a gente tá chegando perto do final do programa, mas eu tenho uma pergunta muito curiosa, porque a gente tá aqui com o BSB Play, a TV Cultura que, né, teve o Castelo Rá-Tim-Bum, teve o Curso 2000, que fez parte da nossa infância, né, em si. E se você fosse dizer pro o seu Didi Braguinha da infância, né, que você tá falando numa programação que seria daquela época, você falaria o quê? O que você queria passar de mensagem para você mesmo no passado aí? Ou no seu novo futuro, né? Olha, eu lembro muito No Mundo da Lua, que era um programa da família Silva. Era o Lucas, né? Lucas Silva e Silva, Antônio Fagundes e tal. E eu lembro de um episódio que o Lucas Silva e Silva, ele tinha o radinho dele, né, que ele gravava e curiosamente imitava muito. Pois é. Eu, inclusive, o Luciano Amaral, conheço o Luciano Amaral, hoje está na ESPN aí, fazendo grandes coisas, fazendo várias paradas, gosto muito de esporte. E encontrei com ele uma vez e fiquei enlouquecido, cara. Eu acho que deve ser horrível pra ele, porque todo mundo deve falar, Lucas Silva e Silva! Ele sempre faz uns stories aí, eu vejo ele também, ele sempre fala, foi lá visitar a casa. Né? Pode crer. Mas o recado qual é mesmo, então? Pois é, eu me estendo um pouco, mas teve um episódio que ele queria ser o profissional do videogame, né? Olha. E aí ele queria parar de comer. E aí ele fez um acordo com um alienígena, ou com um cara, assim, eu não lembro exatamente as condições. Ele tomava comprimidos durante o dia para poder ficar acordado e alimentado jogando videogame sem parar, 24 horas. É o verdadeiro game. Pois é, eu queria dizer, não façam isso, crianças, não façam isso. Alimentem-se bem. O recado é assim, a vida do nerd ela é muito divertida, ela é muito tentadora. Você tem cinema, você tem streaming, você tem aí diversos canais online para você ver filmes, você pode ir ao seu cinema, você pode jogar jogo de videogame portátil. Hoje em dia o celular é uma tentação constante, não só pelas redes sociais, mas pelos joguinhos, cara. Você puxa aqui, você tem um jogo para jogar, mas o básico é tão importante quanto a sua diversão. Então comam bem, durmam bem, porque saúde faz muita diferença para você aumentar a tua performance, para você aproveitar, inclusive, essas coisas todas. Então, acho que o meu recado, que é o recado desse episódio do Mundo da Lua, do Lucas Silva, é esse. Você precisa equilibrar as coisas para você poder aproveitá-las ao máximo. Para a gente desequilibrar nos jogos, né? Porque... para não desequilibrar nos jogos. Para desequilibrar no bom sentido, para você abalar. A gente pega um RPG, a gente desequilibra. É lá que a gente, né? É verdade. Mas você fica convidado para participar novamente numa próxima edição. Maravilha. Porque sempre tem uma coisa, novidade pra gente poder estar falando. Justo. E a gente esbarra aí pro Brasília, com mais ou com menos fotos. Tamo junto. Valeu, Miron. Valeu, galera. Obrigado. E aí, meus entusiastas, curtiram o programa de hoje? Magnífico essa presença do Diogo Braga, né, o famoso Didi Braguinha, do MRG. E o nosso programa fica por aqui. Estaremos semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal.